Pressão, resiliência para jamais desistir. Como nós podemos vencer a pressão que nós vivemos toda semana, todo dia? E não vai diminuir a pressão. Pode ser que tenha um melhorinha aqui, uma piora lá, mas neste mundo nós vamos ser pressionados. O que importa para nós, irmãos e irmãs, não é se nós vamos ser pressionados ou não, mas com qual força que nós vamos enfrentar essas pressões. Então, eu começaria a minha mensagem dizendo assim para você hoje: eu espero que você esteja percebendo que o Velho Testamento são mais do que histórias do passado. Deus registrou essas histórias do Velho Testamento num livro, para que a nossa fé fosse fortalecida e a nossa vida fosse impactada por essas histórias. Deus espera que nós identifiquemos nas histórias da Bíblia princípios de vitória, princípios de resistência, de resiliência, para nós vivermos aqui neste mundo, não como queixosos ou murmurantes, mas como pessoas que mantêm um brilho no olhar, que mantêm um resplendor de esperança na face, e que mantêm uma postura de vitória na maneira como age no dia a dia. Histórias, por exemplo, como a de José, como Moisés, Gideão, Abraão, e todas as personagens da Bíblia, como Ruth, Esther, Isaías, Jeremias, são maneiras de Deus, eu espero que vocês estejam vendo isto, de Deus nos ensinar a prevalecer, Deus nos ensinar a permanecer vencendo as lutas, independente da pressão. O que Deus deseja? Deus espera gerar em mim, em você, a resiliência necessária para nós vivermos vencendo. Eu poderia pegar hoje, quero fazer isso, a história de Davi como exemplo. O Davi, ele superou obstáculos. Davi vivenciou momentos que literalmente ele precisou matar ursos e leões para sobreviver. Talvez você dizia que Davi deve ser dos meus, porque eu todo dia estou matando um leão, estou matando um urso para poder viver. Davi precisou enfrentar pessoas, adversários da sua própria casa, dentro da sua própria casa. Talvez isso insira você dentro dessa problemática. Davi passou pelo descrédito pessoal quando ninguém acreditava nele. Davi, com recursos limitados, ele enfrentou gigantes. E claro, Davi precisou usar de criatividade frente às lutas da vida. Usar de criatividade frente às lutas da vida. O Davi, claro, meus irmãos, que ele podia ter desistido. Esse era o caminho mais fácil. Mas glória a Deus, ele não desistiu. Davi fez o quê? Ele usou as contrariedades. Ele transformou as adversidades como força alimentadora para confiar em Deus e assim fortalecer a sua perseverança, fortalecer a sua resiliência. Nós podemos dizer assim que Davi aguentou pressões. E o próprio Davi, ele dá o seu testemunho no texto que nós vamos ler agora, que está em 2 de Samuel, no capítulo 22, a partir do verso 30, que eu peço que vocês acompanhem a leitura. Diz assim: contigo posso avançar, contra uma tropa, com o meu Deus eu posso transpor muralhas. Olha, vamos parar um pouquinho nesse texto. Veja o contexto da vida de Davi. É uma vida de pressão. Veja que ele não nega, tem tropa, tem muralha, tem pressão. Mas olhe, meus irmãos, para este versículo que estão diante dos olhos de vocês. A linguagem de Davi é a linguagem da possibilidade, é a linguagem da fé. Davi afirmou: contigo, Senhor, eu posso avançar contra uma tropa de exército. Contigo, meu Senhor, eu posso transpor muralhas. Agora veja o verso 31 desse mesmo texto bíblico. Está escrito: este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Essas
são palavras de uma pessoa desistente? Não. Pressionado, sim, mas desistente, jamais. Tanto que veja no verso 32, no verso 33, o que Davi vai dizendo: pois quem é Deus além do Senhor? E quem é a rocha, senão o nosso Deus? O verso 33, ele é claro: é Deus quem me reveste de força e torna perfeito o meu caminho, que é cheio de pressão, que tem uma trilha, que tem uma tropa, que tem muralhas. Você percebe como Davi lida com a pressão? Percebe como que Davi lida com as dificuldades? Veja que Davi, ele reconhece os seus problemas, ele não nega a sua luta, mas o que ele faz? Ele escolhe colocar os seus olhos no foco correto. Davi se concentra onde ele poderia receber a provisão para vencer a pressão que ele estava enfrentando. Veja com clareza os versos 34 e 35, como é que ele fala. Ele diz assim: ele me faz correr veloz como a gazela e me firma os passos nos lugares altos. É ele que treina as minhas mãos para a batalha, e assim os meus braços vergam o arco de bronze. Veja, irmão, nesse texto, orando para que o Espírito Santo lhe traga a revelação agora. Olha bem para esse texto. Nós vemos nesse texto um homem pressionado. Nós vemos nesse texto um homem cheio de problemas, mas desistente jamais. Nós vemos um homem cercado de dificuldade, mas um homem que conhece um Deus que é capaz de lhe dar a vitória sobre todas as suas adversidades. Veja, irmãos, como os versos 36 e 37 se tornam claros. Ele diz assim: tu me dás o teu escudo de livramento, a tua ajuda me faz forte, alarga sobre mim o meu caminho, para que os meus tornozelos não se torçam. Eu gostei disso, tornozelo não se torçam. Davi sabia que aqui na nossa vida, Davi sabia que aquilo que acontece na vida não era a coisa mais importante para ele focar. Davi sabia que o que ele fazia com os acontecimentos que vinha sobre ele, essa que era a chave. Não era procurar entender o porquê que esses acontecimentos estão vindo na minha vida, mas o que eu vou fazer com eles. O que eu aprendo com eles. Foi por isso que, ao invés de Davi se render à pressão, ele se mantém de pé e vence os momentos contrários, como nos afirma o verso 38. Olha o que ele diz: persegui os meus inimigos e os derrotei, não voltei enquanto não foram destruídos. Irmãos e irmãs, eu oro para que o Espírito Santo revele o seu entendimento. Veja o que Davi diz: persegui, não é corri, derrotei e não fui derrotado. Ele diz: não voltei, não é que ele disse eu voltei para trás. Veja que essa não é a linguagem da pressão. Que linguagem que é essa? Esta é a linguagem da resiliência. Esta é a linguagem daqueles que não desistem, mesmo pressionado, mesmo num mundo de pressão sobre ele, enfermidades, desafios financeiros, desafios familiares, uma crise com o filho, uma crise existencial, uma situação que você não sabe como resolver. Ele usa a linguagem da fé. Ele tem a linguagem da resiliência. Mas uma pergunta boa que se faz necessário agora é: o que é a resiliência? Eu anotei uma definição sobre resiliência que eu queria que vocês vissem. Resiliência é a capacidade de uma pessoa lidar com os seus próprios problemas, vencer obstáculos e não ceder à pressão, seja qual for a situação. Não é correr dos problemas, é lidar com os problemas. Vencer problemas, obstáculos, e não correr dos obstáculos. Veja que a definição diz não ceder à pressão, ao invés de você ser arrebentado por ela. Eu creio, irmãos e irmãs, que através da fé em Jesus, cada um de nós temos a possibilidade de tomar decisões, escolher atitudes corretas
e prevalecer frente às adversidades da vida, frente às pressões da vida. Tomar decisões, escolher atitude e prevalecer firme. Eu creio que o Espírito Santo trouxe cada um de nós aqui, porque Ele quer exatamente gerar esta força, essa capacidade para nós lidarmos com nossos problemas, ao invés de reclamarmos, ao invés de murmurarmos, vencer os nossos obstáculos e, se possível, fazer dele um degrau para a nossa vitória. E isso nós podemos escolher atitude, tomar decisões corretas e perseverar, e não entregar os pontos. A fé em Deus faz isto. A fé em Deus, meus irmãos, ela nos faz compreender que aquilo que acontece a nós não é importante, mas sim o que acontece em nós. Eu peço que você considere esta frase. Talvez você esteja pensando, mas aquilo aconteceu, foi assim, o meu pai, minha mãe, meus irmãos, todos nós temos uma história de tristeza. Por que isso aconteceu a mim? Deus está querendo nos mostrar, pare de procurar o porquê que as coisas aconteceram na sua vida no passado. Passe a ver o que é que você pode fazer com essas coisas hoje, que lições você pode aprender. Use aquilo que aconteceu a você como força propulsora para você não desistir. Porque se você chegou até onde chegou, foi minha graça, foi minha misericórdia, foi o meu poder. Então o que você vai fazer com esses momentos? Neste ponto, meus irmãos, eu vejo que a história de Davi, ela nos ensina algumas lições que eu gostaria de repartir com os irmãos. E essas verdades que nós vamos ver são maneiras de nós trabalharmos a nossa resiliência, para nós lidarmos com os nossos problemas, para nós trabalharmos com os obstáculos que estão diante de nós, e para nós avançarmos, ao invés de sentarmos na beira do caminho, ao invés de ficarmos com dó de nós mesmos, e começar a confiar num Deus que é tremendo, que vai além. O poder desse Deus está atuando em nós, o poder desse Deus está atuando no teu coração, na sua vida, no seu corpo. Eu creio nisso. A unção de Deus nesse lugar, a presença de Jesus está aqui. Foi graça, foi graça, foi graça. É misericórdia, é misericórdia. É bondade, é bondade. Deus está agindo com o seu poder. Em primeiro lugar, através da vida de Davi, nós podemos ver que para termos resiliência, para não desistirmos, nós precisamos temer a Deus. E aqui, meus irmãos, eu de novo oro. E eu oro para que Deus lhe dê essa revelação. Que revelação? Que o temor de Deus é a fonte da verdadeira resiliência. Essa atitude de saber lidar com os problemas, com os obstáculos da vida, sem desesperar, sem ficar adoecido. A desistência, o desânimo, ela é um sinal claro que o nosso temor por Deus está diminuindo. Se você tem considerado a desistência, o desânimo, é um sinal claro que o temor que você tem nutrido por Deus está raliando. Cada um de nós precisa compreender que o temor que nutrimos por Deus fornece a perseverança que nós necessitamos, a capacidade de lidar com o nosso problema, com a nossa adversidade. Ela provoca a resiliência que nós carecemos para nós não desistirmos da nossa vida. Houve um momento na vida de Davi que a pressão era tão grande sobre a vida dele que ele precisou fugir dos seus adversários. E a Bíblia, ela conta essa história que você pode ler durante a semana no primeiro livro de Samuel, no capítulo 26, dizendo que Davi precisou se esconder em uma colina chamada Aquilá, e o rei que o procurava, o tal do Saul, procurava matar Davi. Você já teve que fugir para não ser morto? Davi sim. Saul saiu com 3.000 homens para achá-lo. Talvez, quem sabe, nesta manhã você está dizendo, minha cunhada está falando de mim, meu amigo está falando de mim, meus parentes estão falando de mim, no trabalho estão falando de mim, estão querendo me matar, me perseguir. Davi tinha 3.000 homens. Quer um pouco para você? Ele tinha 3.000 homens. Davi, sabendo a localização aonde o Saul estava acampado com o seu exército, de noite, veja só o Davi,
ele sorrateiramente decidiu fazer uma visita lá no exército dos adversários, para ver como é que eles estavam. E Davi levou com ele um homem da sua confiança, um tal de Abissai. E quando eles chegaram no lugar onde o Saul estava com todos os seus exércitos, eles estavam dormindo, todo mundo dormindo. Eles jamais podiam imaginar que o Davi teria essa resiliência para ir lá, entrar no lugar onde ele estava, no meio dos adversários. Davi e Abissai, nesta ocasião, tiveram a oportunidade de matar o Saul e destruir os seus principais pessoas do exército. Mas veja qual foi a atitude de Davi no versículo 9 a 11 do Samuel, capítulo 26. Davi, contudo, disse a Abissai: não o mate. Quem pode levantar a mão contra o ungido do Senhor e permanecer inocente? Olha para esse texto. Quem pode levantar a mão contra o ungido do Senhor e permanecer inocente? Versículo 10. Juro pelo nome do Senhor, disse ele, o Senhor mesmo o matará, ou chegará a sua hora, e ele morrerá, ou ele irá para a batalha e perecerá. E no verso 11, ele conclui dizendo: o Senhor me livre de levantar a mão contra o seu ungido. Agora vamos pegar a lança e o jarro com água que estão perto da cabeça dele, e vamos embora. Veja aqui, meus irmãos, que acima de qualquer outro aspecto importante desse texto, a mensagem principal que esse texto mostra é o temor que o Davi tinha de Deus. Davi sabia que mesmo que o Saul estava vivendo errado, que ele tinha sido ungido por Deus. Davi sabia que se ele tocasse, se ele matasse o ungido do Senhor, ele estaria tocando no ungido de Deus. Ele sabia, como diz Zacarias capítulo 2, verso 8, que quem toca no ungido de Deus, toca da menina dos olhos de Deus. Então Davi temia a Deus, e ele não fez isso. Para Abissai, talvez para muitas pessoas como nós estamos aqui hoje, Davi estava perdendo uma oportunidade de vencer. Talvez eu e você, no lugar de Davi, não teríamos perdido aquela oportunidade, não teríamos perdido aquela chance de eliminar um problema, de decretar a vitória, de arrebentar com Saul. Mas não foi isso que aconteceu. Davi, ele aguentou a pressão daquele momento. Davi não permitiu que o desejo da vitória fosse maior do que o seu temor a Deus. Por isso, se nós desejamos resiliência para não desistir das pressões da vida, nós precisamos encarar esta pergunta. Qual pergunta? Meu temor a Deus é maior do que o meu desejo de vencer? Nós estamos vendo pela televisão o que acontece quando o temor a Deus é menor do que o desejo de vencer. Quantas pessoas presas, quanto potencial estragado, quanta gente famosa atrás das grades, quantas esperanças destruídas, porque o desejo de vencer era maior do que o temor a Deus. Seu desejo é maior, seu temor a Deus é maior do que o seu desejo pelo prazer. Seu temor a Deus é maior do que o teu desejo de ter. O nosso temor a Deus é maior do que o nosso desejo da vitória por coisas pessoais. E aqui eu preciso destacar: temer a Deus não é ter medo de Deus, não. Temor é sentir respeito, temor é sentir reverência, temor é o sentimento do filho que tem profunda afeição e respeito pelo pai, pela mãe. Eu poderia dizer assim que temor é o desejo e respeito que um escravo tem pelo Senhor que o fez livre. Pense comigo nessa frase. Pense comigo nessa definição. Temor é o desejo e respeito que um escravo tem pelo seu Senhor que o fez livre. Temor é a devoção de uma pessoa apaixonada que descobriu que o objeto da sua paixão o ama loucamente. Esse sentimento que vem. Temor é o cuidado de não desobedecer e entristecer aquela pessoa amada. Nós precisamos considerar que muitas vezes o mal vai usar o nosso desejo de vencer para gerar pressão. O mal nos pressionará com qual propósito? O propósito do mal
é para nos fazer desistir da vitória segundo Deus. O propósito do mal é para roubar a nossa vida, tirar da nossa vida a nossa confiança por Deus. É para nos levar a duvidar de Deus. É para matar a nossa fé. É para gerar suspeita sobre o tempo de Deus. Será que Ele vai mandar mesmo? Está demorando demais. É para nos levar a achar que o processo de Deus é demorado demais, para gerar dúvida na competência das ferramentas que Deus usa, dos métodos que Deus utiliza. E o que foi que protegeu Davi? Foi o seu temor. Davi, no momento certo, foi colocado como rei no reinado que se tornou uma dinastia. Se ele tivesse cedido ao desejo de vencer a qualquer preço, ele teria estragado tudo. Se ele tivesse cedido àquela pressão de Abissai, mata, é a hora, Deus entregou na tua mão, tudo parecia que estava certinho, era só cravar a espada. Se ele tivesse feito isso, irmãos, ele teria se livrado de Saul, mas ele não teria se livrado da mão de Deus. E aqui é o momento divino. Talvez você tenha conseguido se livrar de alguns problemas, do teu modo, do teu jeito. Ao invés de suportar a pressão, talvez você tenha se aliviado. Talvez das drogas, talvez do sexo ilícito, da infidelidade conjugal, na pornografia, na glutonaria, em vencer uma licitação ou alguma coisa no seu trabalho de forma ilícita. Eu não sei. O Davi teria se livrado de Saul, mas teria comprado uma guerra contra Deus. Ele teria vencido uma batalha, mas ele teria perdido a guerra. Você percebe a mensagem divina? O nosso temor a Deus precisa ser maior que o nosso desejo de vencer. Porque o temor a Deus é mais importante do que o nosso desejo, tem que ser mais importante do que o nosso desejo de vencer. Eu quero mostrar isso para você agora. Por que o nosso temor a Deus precisa ser maior? Por que é importante isso? Eu vejo, meus irmãos, que neste momento, o texto de Provérbios, capítulo 14, versículo 27, é profético para cada um de nós que estamos aqui. Primeiro o texto diz assim: o temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. Olha para esse texto. Veja como é que a mensagem de Deus é tão clara nesse texto. O temor do Senhor é fonte de vida. Veja, o temor do Senhor gera a vida vitoriosa que nós precisamos. O temor do Senhor é a fonte de vida que gera a resiliência necessária para lidarmos com as nossas crises e dificuldades. Hoje pela manhã, muito cedo, eu estava de pé com a minha Bíblia aberta. Ó Senhor, que desafio que eu tenho, Senhor. Tinha terminado de ler um texto onde a palavra desafia: o etíope pode mudar a cor da sua pele, o leopardo pode tirar as manchas da sua pele, você é incapaz de fazer qualquer coisa por você mesmo. Deus estava tratando a minha vida, dando força para que eu pudesse enfrentar a jornada. É essa fonte de vida que vem nos dar força. O temor do Senhor é fonte de vida para resistirmos às pressões da existência. Mas tem mais, meus irmãos. O temor do Senhor, diz o final do versículo, que Ele nos afasta das armadilhas da morte. Ele nos afasta das ciladas do mal. Percebe por que o temor de Deus é a fonte da nossa resiliência? Ele nos impede de cair na mão dos nossos adversários, que muitas vezes são falsos. Deus planta, o diabo planta, do lado do servo de Deus, um observador do cão, um fofoqueiro dos infernos, para ficar falando, para arrebentar com você e destruir você. Eu vi isso claramente, lá no livro de Esdras, quando os moradores da terra, vocês ouviram essa mensagem, quando os moradores da terra ficou observando, eu já falei isso. Mas é o temor do Senhor que nos livra das armadilhas do mal, para nós aprendermos a lidar com esses problemas. É o temor do Senhor que nos capacita a vencer nossos obstáculos, gerando em nós a postura de nós não cedermos à pressão, seja qual for essa pressão. Mas ainda, irmãos,
Eu creio que Deus tem mais um texto para nós. É o que está em Provérbios, capítulo 19, no versículo 23, onde a mensagem divina é completada a cada um de nós. O temor do Senhor conduz a vida. Quem o teme pode descansar em paz, livre dos problemas. Eu não tenho como continuar pregando se eu não orar. Peço para que o Espírito Santo carregue as palavras com os verdadeiros sentidos do nosso coração. Eu peço para que o Espírito Santo mostre para você de onde é que vem a nossa resiliência, de onde é que vem a nossa força para nós não desistirmos jamais. Veja que o temor do Senhor conduz a vida. Preste atenção nessas palavras em destaques: paz, livre dos problemas. Veja, é isso que o temor do Senhor faz. Não é que nós não teremos problema. A verdade é que nunca os problemas nos terão. Nós vamos saber lidar com essa pressão. Deus vai nos capacitar a enfrentar esses obstáculos. É por isso que nós podemos enfrentar as lutas da vida. Eu preciso repetir, meus irmãos, é o temor a Deus que gera a capacidade que nós precisamos para lidar com os nossos problemas, nos capacitando a vencermos os nossos obstáculos, gerando em nós uma postura de não cedermos à pressão, seja qual for. É um caos. Talvez está uma balbúrdia, tudo em volta, uma tempestade que você não tem coragem nem de se mexer. Espírito Santo, o temor do Senhor, gera dentro de nós esta capacidade, como diz o texto: quem teme pode descansar. Como é que você consegue dormir? Como é que você consegue ficar com essa paz? Como é que você consegue não deixar que esses problemas entrem dentro de você? Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei do chamado dele para a minha vida. Eu sei aonde eu estou no colo dele, eu estou na palma da mão dele, a mão dele está sobre mim, o poder dele está atuando em mim. Eu creio nesse Deus, eu não perco o temor por ele. Para vencer a pressão e se manter resiliente, nós precisamos definir se o nosso temor a Deus é maior do que o nosso desejo de vencer. Você teme a Deus mais do que o desejo que você tem disso, daquilo e daquilo outro que você deseja? Você deseja vencer a qualquer preço? Qual é a qualidade do temor que você tem de Deus? Se você tivesse a oportunidade de estar de frente daquela pessoa que mais te feriu, você mataria aquela pessoa? Ou você colocaria aquela pessoa na mão de Deus e sairia de fininho, pegando só apenas alguns objetos para mostrar: eu estive aí, está aqui a prova que eu estive aí, você estava na minha mão, mas nunca vou fazer nada para você, nem usar contra você. Não vou tripudiar sobre você, só quero que você saiba que o meu Deus é mais, o meu Deus é poder, o meu Deus é vitória, Ele luta por mim. Em segundo lugar, através da vida de Davi, nós podemos ver que para termos resiliência, para não desistirmos, nós precisamos certificar qual é o nível da nossa dependência de Deus. E por que a dependência de Deus é tão importante assim? Por que é tão importante assim? Eu quero falar isso para os irmãos. Nós temos que olhar para ver, com certeza, que é a dependência de Deus que nos sustenta. Não tem jeito, irmão. Tem momento que o dinheiro não faz isso. Tem momento que a sua inteligência não funciona. Quanto mais sabido o homem, quanto mais sabida a mulher, mais perigoso, mais perigosa ela é. Mais perigosa e mais perigosa de cometer os mais graves erros. Não é porque ela vai fazer maldade para os outros, é dos graves erros contra si. Agora, por que a nossa dependência de Deus é importante? É porque a dependência de Deus, ela sustenta a nossa resiliência. O temor a Deus é a fonte que gera força para você não desanimar deste filho, desta filha, deste pai, desta mãe, desse irmão, desta irmã, desse cônjuge, desse trabalho. Mas é a dependência diária de Deus que nos mantém firme no meio da pressão, do tufão, do vento contrário. Eu e você, nós precisamos estar certos que a nossa dependência em Deus, ela é maior do que os recursos que nós temos, do que nossos recursos pessoais.
Estava orando, pedindo ao Senhor, ó Deus, nós precisamos de mais professores. Eu fiquei contando os professores que nós temos na Unibim. Eu já contei para vocês no meio do culto tanta coisa que Deus tem me dado como líder desta igreja, como pastor dessa igreja, para pontuar a vocês. E eu creio que Deus vai me dar os seguidores para esta visão. Senhor, nós precisamos suprir. Eu preciso de mais gente trabalhando durante os cursos bíblicos para poder ajudar os pais com crianças que não têm onde deixar crianças, Senhor. E eu fiquei pensando, Senhor, com esse número de pessoas, falei, para começar comigo como sou pastor, Senhor, um líder desta qualidade que eu sou, um homem desse jeito que eu sou, Senhor, como é que pode levar um povo longe? Aí comecei a olhar para os professores, olhar para o nosso potencial de igreja. Quem é que vai acreditar que nós vamos transformar esse prédio numa grande escola cheia de pessoas estudando uma Bíblia? Deus disse, você, se acreditar que o meu potencial é maior do que teus recursos pessoais. Talvez você tenha vivido um momento na sua vida. Quem é que vai me ajudar nesse quadro de saúde? Quem vai me resolver essa questão no meu lar? Na minha saúde? No meu trabalho? Quem vai? Você olha para os teus recursos e diz, eu já declarei falência. Eu não posso fazer isto. E Deus está querendo que você chegue nesse ponto. E eu não posso. Mas eu confio no Senhor. Eu confio. Eu dependo do Senhor. A história bíblica em 1 Samuel 30 conta que certa feita Davi estava em uma batalha com seus homens. E quando eles voltaram para a cidade deles, a cidade estava queimada. E o exército inimigo tinha levado as mulheres embora. Tinha levado as crianças. Inclusive, diz a história que a própria mulher de Davi, ela também tinha sido levada cativa. Diz a história bíblica que Davi e o povo que se achava com ele alçaram a voz, começaram a chorar tão alto, tão alto, tão alto que escutava-se de longe. E eles choraram tanto que não havia mais força para chorar. Será que isso tem acontecido com você? O verso 6 conclui o quadro da pressão que Davi estava vivenciando. Olha o que diz o verso 6 de Samuel 30. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e suas filhas. Davi, o que fez Davi? Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor seu Deus. Em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. O Espírito Santo está agindo neste momento. Por favor, veja o que Deus está falando. Olha a pressão que Davi está enfrentando. A história registra que Davi também tinha perdido a sua esposa. Agora os próprios parceiros de Davi queriam matá-lo, assassiná-lo. Ele era o líder. Ele havia perdido o controle da situação. Talvez esse é o seu quadro. Você perdeu o controle da situação. O que ele fez? Por que ele não desistiu? Onde que ele arrumou resiliência para lidar com aquela situação? Dos seus amigos, até traidores com ele agora. O texto é claro, meus irmãos. O que Davi fez? Davi, ele se fortaleceu no Senhor. Davi sabia que precisava depender de Deus para vencer aquela pressão. Davi sabia que a nossa dependência de Deus sustenta a nossa perseverança, a nossa resiliência. É por isso que, se você deseja ter resiliência necessária para saber lidar com as pressões da vida, vai ter que aprender a depender de Deus. Não dos teus recursos, não da tua capacidade. Vai ter que fazer como Davi, ele fortaleceu no Senhor. Esta é a pergunta que nós temos que enfrentar aqui nesta manhã. Minha dependência de Deus é maior que meus recursos pessoais. Se você está achando que a sua capacidade, sua inteligência, seu dinheiro, seu emprego, sua saúde ou qualquer outra coisa é suficiente, está explicado o seu desânimo e falta de resiliência. Desânimo é sinal claro. Desânimo e desistência é um sinal claro que nós estamos colocando a nossa confiança no fundamento errado. É um sinal claro que nós estamos deixando de confiar e depender de nosso Deus. Hoje Deus, amorosamente, Ele está construindo no nosso coração a capacidade daqueles que perseveram, daqueles que não desistem. Deus está encorajando você a depender dEle.
Eu tirei você daquele lugar e coloquei você neste lugar, porque vou fazer a minha luz brilhar sobre a sua vida. Deus está nos motivando a fazer o que Davi fez, fortalecer no Senhor. Temos que investir tempo na palavra de Deus. Temos que levar nossas ansiedades a Deus em oração. Não podemos abandonar a comunhão com a igreja. Mantemos nossa utilidade na obra de Deus. Aprofundar nosso conhecimento espiritual. Você pode olhar aqui nessas coisas todas aí. Se você está desanimado, desistente, querendo largar a mão de tudo, você está quebrando isso. Você não está vivenciando isso. Você não está correndo para a palavra. Você não está indo para o cantinho do seu sofá. Você deixou de dobrar os seus joelhos e falar com aquele que entende a tua luta. Você está ouvindo as palavras erradas, a voz errada. Você está tendo comunhão com as pessoas que não deveria ter. Você está deixando de ter utilidade na mão de Deus. Você está deixando de conhecer esse Deus que caminha conosco e que na tempestade tem o seu caminho de vitória. Eu vejo, meus irmãos, que esse é o momento que Deus aqui quer dar uma palavra profética para a nossa vida, está entregando essa palavra profética à nossa vida, enquanto nós somos relembrados de como nós nos fortalecemos no Senhor. Oxa, o Davi podia falar para aqueles homens, dizer assim: tá bom, cambada de traidor, seus incrédulos miserentos, também não quero mais andar com vocês. Agir que nem um menino, me dá aqui a bola, eu não quero brincar mais. Chega desse negócio de construir um reino de Israel, não quero saber mais disso não. Vou criar cordeiro. Pelo menos quando eu quero comer um carrezinho, tem lá. Se quiser comer um carneirinho assado, eu tenho. Não vou ficar aí passando necessidade com vocês. E aí, mano, toma banho então. Não quero mais saber de vocês. Desisto. Chega, Deus, esse negócio de ungido teu, não quero saber disso não. Vou embora. Mas por que ele não fez? Ele se fortaleceu no Senhor. Em quem você está se fortalecendo? Eu poderia dizer a vocês que a palavra que está escrita em Isaías 50, versículo 10, é a palavra de Deus para as pessoas que estão aqui nesta hora. E a palavra de Deus diz assim: quem entre vós teme o Senhor e obedece à palavra do seu servo? Quem é aquele que anda no escuro, que não tem luz alguma? Confie no nome do Senhor e dependa de seu Deus. Eu vou ler esse texto com a entonação mais correta. Quem entre vós teme o Senhor e obedece à palavra de seu servo? Agora veja, que aquele que anda no escuro, que não tem luz alguma, confie no nome do Senhor e dependa do seu Deus. Talvez aqui hoje você está andando no escuro. Talvez aqui hoje você não está compreendendo nada. Talvez aqui hoje você parece sem nenhuma iluminação. A palavra de Deus é essa: fortalece em mim, fortaleça no Senhor, confia no nome do Senhor, dependa do seu Deus. É assim que nós aguentamos a pressão, é assim que a nossa resiliência é mantida. Nós precisamos nos fortalecer no Senhor, nós precisamos nos alimentar da palavra, nós precisamos declarar, derramar nossa alma em oração, nós precisamos nos unir em intercessão. É a dependência de Deus que gera a capacidade para nós lidarmos com nossos problemas, nos capacitando a vencer os obstáculos, gerando em nós a postura de não cedermos à pressão, seja qual for. Nós precisamos confiar e depender de Deus, que no momento exato a vitória será dada a nós. Nós vamos enfrentar a tropa, nós vamos pular as muralhas, e o nosso Deus espera do outro lado com a vitória. Peço que você feche os seus olhos neste momento. Com seus olhos fechados, cabeça curvada. Não, eu não estou negando que a luta não é grande. Não, eu não estou negando a você de que as palavras dos adversários ferem. Não, eu não estou negando que o vale da sombra da morte causa medo. Não, eu não estou dizendo a você que o furacão não assusta. Não, eu não estou dizendo que muitas vezes a gente não fica perplexo. Não é isso que eu estou dizendo.
O que eu estou dizendo é que quando nós olhamos para Ele, o nosso rosto é iluminado. O que eu estou falando é que quando nós colocamos o foco nele, Ele nos capacita a enfrentar qualquer situação com a força que Ele nos dá em Jesus. Eu convido você neste momento a colocar diante do altar do Senhor essa pressão que está sobre você, e a gozar da paz e a ter vitória sobre as lutas da vida e as dificuldades. Missionária Central de Maringá.